Estamos de volta para você que está nos assistindo. Hoje, tarde de terça-feira, você é grudadinho com a gente. Obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua companhia. Lembrando, no finalzinho do programa tem o quiz cultural. Que tal, hein? Você ganhar uma caixa de brigadeiros, gente, da brigadeiria. Bom, né? Para isso é simples. Já anota o número 4009-1872. No final do programa, eu vou chamar, você vai ligar, vai entrar ao vivo comigo e pronto, responde 3 perguntas corretamente e você leva para casa uma caixa de brigadeiro. Olha que coisa boa! Para começar assim bem a sua noite de terça-feira, né? Então não perde tempo não, já deixa anotado do ladinho do seu telefone, 4009-1872. Mas agora vamos falar a respeito de danos morais no trabalho. Hoje comigo, o Dr. Vitor Tadal Arai. Tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo bem? Obrigada pela sua participação hoje aqui no Show de Mulher. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Doutor, falar a respeito de danos morais no trabalho. Lembrando, instituído pela Constituição Federal de 1988. Mas antes de mais nada, o que configura dano moral na relação de trabalho? Para a gente começar a entender. Dano moral na relação de trabalho configura quando o empregador ou o seu representante, ou muitas vezes qualquer pessoa vinculada à relação de trabalho, comete atos ilícitos que gere, provoque um prejuízo moral, ou seja, atinja a honra, a imagem do trabalhador. Um exemplo disso, doutor, dentro de uma empresa, para deixar mais claro para o nosso telespectador. Sim. Um exemplo seria, muitas vezes, que eu vou falar hoje, cumprimento de metas absurdas. Entendo. Muitas vezes, tratar o empregado de forma diferenciada. Isso pode configurar restrição de uso de banheiros. Isso pode gerar uma indenização por danos morais. Então, por exemplo, se eu tenho numa empresa um determinado empregado e eu começo a discriminar aquele empregado, até mesmo restringindo a área de trabalho dele. Sim. Hoje eu tiro um computador, amanhã eu já vou evitando que ele execute alguns trabalhos. Isso configura dano moral. Dano moral por assédio moral. Então, mas qual a diferença do assédio moral com o dano moral? O assédio moral, ele vai gerar o dano moral. Entendo. Tá? Então, o que é o assédio moral? É toda conduta, tá? Abusiva por parte do empregador e de forma reiterada. Tá? Ele tem por finalidade atingir a integridade física e psicológica do empregado. E muitas vezes essa conduta ela é revestida de um determinado objetivo, qual seja, de fazer o empregado muitas vezes comunicar a rescisão do contrato de trabalho. Está forçando que ele venha pedir a demissão. Exatamente. Ou tem outro... Porque a pressão no trabalho é muito grande, exatamente, não é? Exatamente. Ele não tem condições psicológicas mais para trabalhar. Ou muitas vezes o empregador tem em vista tornar aquele ambiente degradado. Para que o empregado force a demissão dele. Olha que interessante. Lembrando, 4009-1872. Este é o número que você liga e participa também ao vivo fazendo a sua pergunta para os nossos convidados. E já tem uma telespectadora na linha. Olá, boa tarde. Boa tarde. Patrícia? Isso. Seja bem-vinda ao Show de Mulher, Patrícia. Obrigada. Você fala de que região em Londrina? Região Norte, Semiramis. Semiramis. Qual é a sua pergunta para o doutor Vitor? Doutor Vitor, sim? Eu queria saber o seguinte, que eu trabalhei 5 anos e meio no supermercado, né? E eu estava em tratamento médico para fazer uma cirurgia de hernia umbilical. Quando eu abri a empresa que eu só seria chamada para a cirurgia, dali 5 dias me mandaram embora. E eu queria saber se eu tenho direito a entrar com ação sobre danos morais. Desculpa, eu não entendi. Patrícia, fala só um pouquinho mais devagar, porque nós não entendemos muito bem a sua pergunta. Deixa eu tentar pontuar. Você trabalhava no supermercado, certo? 5 anos e meio. Quanto? 5 anos e meio. 5 anos e meio. Aí você pediu para se afastar por quê? Não, eu estava em tratamento médico. Médico. Eu adquiri uma hernia umbilical devido à pegação de peso. Daí... eu já estava com a cirurgia marcada, só aguardando o hospital chamar. Ok. Eu comuniquei a empresa, assim que eu comuniquei que eu ia fazer a cirurgia, dali 5 dias me mandaram embora. E aí, doutor?
Então, nesse caso, tem que analisar da seguinte forma. Primeiro de tudo, tem que analisar se essa doença dela está vinculada à atividade dela. E isso a gente consegue descobrir, evidenciar por meio de perícia médica. Patrícia, você está na linha comigo? Sim. Ok. Foi diagnosticado a LERAS, essa sua doença, devido ao seu trabalho? Sim, porque eu pegava muito peso. Ok. Você fez uma perícia médica? Você passou por uma perícia médica? Sim. Já começa a pontuar, doutor. A senhora chegou a receber benefício previdenciário? Sim. Depois da cirurgia, sim. Sim. Nesse caso, você pode ingressar com uma ação trabalhista contra a empresa, tá? Em razão da sua estabilidade provisória, decorrente de doença profissional ou acidente de trabalho, tá? Caso, seria até interessante estar pontuando aqui, muitas vezes o que acontece? A pessoa adquire uma doença, mas desvinculado à atividade, ao exercício da função dela, tá? E isso, muitas vezes, não vai gerar a estabilidade provisória nos termos da lei, tá? Entretanto, a gente teve uma decisão recente na Vara do Trabalho de Cornélio Procópio, que a juíza condenou indenização por danos morais, tá? A empresa por ter demitido a empregada que necessitava do dinheiro para se manter, né, e pagar os custos da sua manutenção da sua saúde. Porque, inclusive, saúde é uma garantia de ordem constitucional. Uhum. Respondida a sua pergunta, Patrícia, tem mais alguma dúvida? Não, sim. Ok, obrigada pela sua participação. Obrigada a ele. Um beijo, querida. Lembrando que você pode participar também, é só ligar 4009-1872 e fazer a sua pergunta para o nosso convidado. Doutor, piadinhas, empresas grandes, não é? Sempre rola aquelas piadinhas no corredor de determinada pessoa, enfim, eu posso caracterizar isso como um dano moral ou como um assédio moral? De que forma? Desde que a conduta seja de forma reiterada, sistematizada, tá? Pode sim configurar o assédio moral, que por reflexo vai gerar indenização por danos morais. Ok. Tá? Porque o assédio moral, qual que é um dos requisitos? É a conduta reiterada do empregador. Para entendermos então, por exemplo, todos os dias eu chego na empresa, tem piadinhas com meu nome, Sim. tem um mural com fotinha Sim. minha que me desagrada. Sim. Entro, sento na mesa, tem piadinha ali também. Sim. Mas lembrando que eu tenho que juntar todas essas provas. Sim. Então, o empregado, neste caso, ele tem que ter um pouquinho de paciência e juntando provas, que são e-mails, isso que eu falei de mural, né, onde coloca a fotinha da pessoa, para que venha, aí sim, entrar com uma ação. Isso. Procura ou o sindicato ou um advogado. Isso. Inclusive, por prova testemunhal, consegue comprovar que o ex-empregado estava sofrendo o assédio. Agora, doutor, falamos em relação ao empregado. E no caso do empregador? Porque muitas vezes também, em algumas empresas, os próprios funcionários acabam tentando, fazendo piadinhas com o empregador. Neste caso, como funciona? Pode configurar sim também assédio moral. Casos concretos são raros, né? Por quê? Porque muitas vezes o empregado que faz piadinha, né, com o seu empregador, e se chegar ao conhecimento dele, ele já vai tomar providência, tá? Podendo advertir de forma verbal, por escrito, suspender ou até mesmo demitir ele, né? Ou seja, rescindir o contrato de trabalho. Isso quando a gente fala, no caso, do setor privado, Sim. mas no setor público também geram vários constrangimentos, mas nesse caso, no setor público, como deve proceder? Entrar com uma ação contra o servidor? Contra o Estado. Contra o Estado. Exatamente. Aí você parte para o Isso. Estado. Inclusive, hoje, infelizmente, não há qualquer lei que regulamente essa matéria específica, ou seja, o assédio moral. Uhum. Por outro lado, tem alguns estados no Brasil, a título de exemplo, o Rio de Janeiro, que já está regulamentando essa matéria, inclusive na órbita da administração pública. Ou seja, eles editaram a lei proibindo, né, conduta que configure assédio moral
dentro da administração pública, entre os servidores públicos. Isso é uma coisa que acontece, né? Ainda mais a pessoa, uma carreira ali dentro, querendo ou não, nós estamos falando de anos e anos no mesmo lugar, no mesmo setor. Então isso acaba acontecendo. Sim. Isso a gente vê inúmeras vezes acontecendo e as pessoas, salvo pela Constituição Federal, elas têm o direito, sim, esse direito que está, que tem a defesa, que ela, né, não pode sofrer o assédio. Exatamente. Aí no caso a pessoa vai exercer o direito de ação dela. Também acho. Que bom. Então nós temos o exemplo já do Rio de Janeiro. Sim, do Rio de Janeiro e alguns municípios também. Doutor, qual é o perfil do assediador? Tá. O assediador, geralmente, ele se mostra uma pessoa que necessita ser admirado. Ou seja, ele tem uma personalidade narcisista, tá? Ele é egocêntrica, arrogante, tá? E não admite contradições. E no caso, por exemplo, da empresa, a empresa vem percebendo que o ambiente de trabalho está contaminado. Qual é o posicionamento da empresa em relação ao assédio moral, até mesmo o que está acontecendo com esse funcionário que não está produzindo mais, que não tem mais vontade de ir para o local de trabalho? Tá. Nesse caso, se ficar configurado, porque assédio moral muitas vezes vai gerar uma depressão, né? E a depressão é considerada uma doença. Então, no caso, se ficar afastado por mais de 15 dias, ele pode receber o benefício da Previdência Social, tá? Ou seja, os 15 primeiros dias o empregador financia, né? No caso, por meio do pagamento da remuneração, e, posteriormente a essa data, incumbe a Previdência Social manter a integridade física do segurado. Doutor, como distinguir uma bronca do chefe com assédio moral? A bronca seria, acho que não pode haver exageros, né? Muitas vezes, porque na legislação trabalhista, o empregador tem o poder de direção, tá? Ou seja, o empregador dirige as atividades executadas pelos seus empregados. Entretanto, ele não pode abusar desse direito, ou seja, xingar o empregado, colocar metas, né, impossíveis de cumprir, entendeu? Tratar o empregado em diferença em relação ao outro, isolar o empregado, tirar as tarefas dos empregados, entendeu? Isso já está configurando um abuso desse poder conferido pela própria legislação trabalhista. Doutor, pode ocorrer assédio moral em entrevista de emprego? Acho que pode, difícil. Por quê? Porque um dos requisitos do assédio moral é a conduta repetida, reiterada. Muito embora, atualmente, a empresa tenha a responsabilidade pré-contratual, ou seja, antes de firmar o contrato de trabalho, tá, a empresa sim tem responsabilidade. Então, qualquer dano que provocar ao candidato ao emprego, a empresa responde. Agora, quando a gente fala a respeito de danos morais, comenta-se muito, a pessoa tentou denigrir a minha imagem, eu vou entrar com dano moral, assédio moral também, é repetitivo, vou entrar, já vou ganhar uma grana. Não é bem assim que funciona, não é, doutor? Sim, sim. Quais são os cálculos feitos? Como é feito esse tipo de cálculo em relação ao dano moral? No Brasil, não há nenhuma lei que regulamenta essa questão de fixação de valores a título de dano moral. Então, o juiz, no momento de sua fixação, ele vai analisar a condição econômica do empregado, a condição econômica da empresa, a extensão da conduta ilícita praticada pelo empregador. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Então, são pontos ali que a pessoa fala assim, vou ganhar, né, rios de dinheiro. Não é bem assim. Não, então, exatamente, porque assim o dano moral, qual que é a finalidade dela? É a finalidade pedagógica e punitiva. Exato. Pedagógica no sentido de fazer a empresa não praticar aquela conduta a mais, tá? E punitiva no sentido de fazer pagar um valor pecuniário para que a vítima consiga arcar com um tratamento psicológico. Porque se pensarmos, doutor Vitor, não tem como mensurar
os danos Sim, causados, psicologicamente, emocionalmente, não tem como. Então, colocar quanto custou isso, exatamente. É muito complicado fazer uma conta dessa. Em razão, por isso que tem essa finalidade punitiva e pedagógica. E no caso, a gente falou a respeito do assédio moral e o assédio sexual. Sim. A diferença do assédio sexual, assédio moral para o assédio sexual, nesse caso, há necessidade de ter uma relação de hierarquia, ou seja, do chefe para o empregado, tá? Se inverter essa ordem, tá? O que pode acontecer? O empregado ele pode sofrer uma rescisão do contrato de trabalho por justa causa, ou seja, se o empregado estiver assediando a sua chefe, ele pode ser demitido por justa causa, tá? Mas o que caracteriza? Como que eu posso provar? Porque muitas vezes, até mesmo a questão cultural, a própria pessoa ela tem vergonha de dizer ou de procurar os seus direitos. Porque, principalmente mulheres, meu Deus, eu sou uma grande profissional, trabalho, faço tudo certinho na empresa e estou sendo assediada porque eu tenho toda a capacidade para almejar um outro cargo, mas para isso, favores são pedidos, que é no caso do assédio sexual. Exatamente. Então, complicado. Nesse caso, muitas vezes a pessoa deixa de ingressar no Poder Judiciário por esse motivo, da vergonha, tá? Por outro lado, muitas vezes que pode acontecer, né? Já aconteceu de caso da pessoa ir ao escritório, tá sofrendo assédio sexual e muitas vezes também não tem coragem de comunicar a demissão, tá? Então, nesses casos, o que pode ser feito? Se a pessoa estiver sofrendo assédio sexual no ambiente de trabalho, tem um instituto que a gente chama rescisão indireta do contrato de trabalho. Tá? Rescisão indireta do contrato de trabalho. O que seria isso? Seria a justa causa para o empregador. A gente tem a justa causa para o empregado, e a justa causa cometida pelo empregador. Então, nesse caso, se ficar configurado, né, o assédio sexual, o juiz vai rescindir o contrato de trabalho, inclusive a pessoa vai receber seguro-desemprego, fundo de garantia. E muitas vezes a pessoa não pede demissão com medo de perder esses direitos trabalhistas. Eu vou aproveitar o Dr. Vitor aqui, nós estamos falando a respeito de empresa, empregado, empregador, mas quando isso sai um pouco dessa esfera, doutora, onde relações entre pessoas e acabam, enfim, uma denigrindo a imagem da outra. Entro com uma ação pedindo danos morais. Isso aí já porque a minha imagem foi denigrida. Como funciona? Então, se fugir da órbita da relação de trabalho, tá? Mantém a ação de indenização por danos morais, entretanto vai ser ajuizada uma ação na justiça comum, tá? Você muda a competência que a gente fala, você vai mudar o juiz, vai para o juiz estadual. Então, né, nada impede da pessoa que foi ofendida ajuizar uma ação contra esse agressor, tá? Mesmo porque a Constituição Federal tutela, né, a imagem, a honra das pessoas, tá? Não é só limitado à empresa, às relações de trabalho. Exatamente. Tá? Até mesmo em relação a meios de comunicação que acabam denegrindo a imagem das pessoas. Elas têm o direito, ao direito de imagem. Isso, exatamente. Né? Então, são vários fatores. É uma coisa que a gente sempre costuma dizer, e isso é importante. Nós temos que mudar algumas coisas no nosso país. É fundamental que a gente venha conhecer um pouco a nossa Constituição Federal, porque nós temos o nosso direito. E parte do princípio, dentro da Constituição Federal, que todo brasileiro conhece os seus direitos e deveres, mas muitas vezes não. Então é necessário que venhamos ter este conhecimento para termos a nossa defesa, para fazermos jus àquilo que realmente merecemos. Então, às vezes, você está passando por uma situação onde você tem, sim, todo um suporte, como a gente fala, judicialmente, ali, que você pode recorrer. Isso é procurar os seus direitos. Fez o PROCON, danos morais, se sentir ofendido, vai buscar os seus direitos mesmo, né, doutor? Procure um advogado. É uma questão cultural. O brasileiro não tem esse hábito de reclamar. A gente tem que começar a reclamar mesmo os nossos direitos. Exatamente. Né? Doutor, adorei nosso bate-papo. Conversei com o doutor Vitor Tadal Arai. Muito obrigada. Volte muitas vezes ao Show de Mulher. Foi um prazer imenso recebê-lo. O prazer foi todo meu. Obrigada, doutor. Vamos para um rápido intervalo? Voltamos já.